Pessoal, agora nós chegamos à terceira questão da lista, né? Nessa questão, basicamente, valem as últimas recomendações das questões anteriores, né? Dicas centrais: ler com calma o enunciado, focar na pergunta que ele coloca para entender a intenção por trás da análise a ser feita e depois entender os campos que foram disponibilizados, tá? Então você leu a questão com calma e entendeu que ele quer que a gente transporte a tabela de dados para cá e faça um cálculo de total de unidades vendidas primeiro por mês e depois por unidade, certo? Bom, então eu vou começar pegando os dados que estão aqui e transportando os dados da tabela que está aqui para cá. Como é que eu faço isso? Tá? Um dos modos de fazer é você atentar para a posição do meu apontador, o meu mouse aqui, ó, tá vendo? Existem vários tipos de apontador no Excel, né, de pointers. Este é o apontador convencional, essa cruzinha branca. E um dos recursos que ele permite é fazer uma seleção de dados. Perceba que ele selecionou todo o campo, inclusive esse que parece que não está, mas está selecionado, ok? E eu aproximo esse mouse, então, meu apontador, do cantinho aqui da seleção de dados, ó, até ele ter esse formato de uma cruzinha norte, sul, leste, oeste, tá? Eu clico com o meu botão do mouse e vou jogar ele aqui no campo que me interessa. Eu vou dropar ele aqui, por exemplo, tá? Aí eu solto meus dados aqui. Ele está alertando que já tem dados, né? Que é esse texto, transporte a tabela para cá, que ele vai ser sobreposto. E posso, sem medo, dar um OK para lá. Bom, então esse é o modo de fazer, tá? Agora tem um modo mais recomendado de fazer isso. Eu vou dar um Ctrl Z, um Command Z para desfazer o comando, tá? E ao invés de transportar para cá a tabela, eu vou fazer uma coisa um pouco mais prudente. Eu vou selecionar os dados que estão aqui e vou dar um Ctrl C, clicar aqui e dar um Ctrl V, certo? Que é o famoso copiar e colar. Funciona em vários softwares, né? Na rede social, enfim, né? No Word, no pacote Office, assim por diante, né? Então dei um copiar colar e ele vai duplicar a tabela para mim. É muito importante que a gente crie esse hábito, né? De manter uma cópia, uma versão dos dados originais, porque se eu perder esse dado e não ter uma cópia do original, né? Eu talvez tenha que fazer a coleta de novo. E a coleta de dados, junto com a análise de dados, é a parte que mais demora no TCC, por exemplo, tá? Então sempre mantenha uma cópia neuroticamente dos seus dados. Pode ser na nuvem, pode ser numa mídia, num HD, num pendrive, né? Mas sempre a gente vai gerar muitas cópias dele, das versões, né? Então gerei uma mini cópia aqui e agora posso calcular o total de unidades que ele pede, ó, né? Nas últimas questões, vimos como utilizar a função soma, né, para isso. Então vou lá, igual soma, é um comando que o Excel reconhece. E aqui eu declaro então a soma das três células que me interessam, né? Então, de C47, da posição C47, no meu caso, até a posição C49. Eu vou dar um OK, centralizar e colocar um negrito só para mostrar algo diferente para vocês, uma questão mais estética, não é obrigatório, óbvio, é uma questão estética, né? Mas o que me interessa aqui para vocês é mostrar na questão o nosso último tipo de apontador, que é o mais poderoso do Excel, né? Que é o mouse de arraste, tá? Como é que eu faço isso? Eu seleciono esse cara que está aqui, porque eu percebi que o que ele quer aqui é uma reprodução, é o mesmo comando, né? Ele quer o mesmo comando feito agora, uma célula para a direita, duas células para a direita. É exatamente a mesma coisa. Então o que eu faço? Seleciono essa minha matriz de dados, esse meu original que está aqui, e vou criar duas cópias dela. Ó, eu vou posicionar o meu apontador do mouse nesse cantinho que está aqui, ó, na verruguinha preta aqui do canto, nessa pequena verruguinha preta. Tá vendo aqui? Esse quadradinho preto aqui. Até meu mouse virar um botão de mais preto. Aí eu vou com o clique, ó, seguro o clique, já cliquei e arrasto ele aqui para o canto, para onde eu quero, e solto o mouse. Ó. Perfeito? O que ele fez com isso? Ele vai refazer o comando de soma, só que agora atualizando para as novas células. Tá vendo aqui? Ó? Eu clico, aperto o ESC para ele sair. Clico, aperto o ESC para ele sair. E dou uma checada para ver se ele pensou como eu queria. Tá? Da mesma forma, aquele que é uma soma por linha, então igual soma, eu com o mouse marco esses três valores que estão aqui. Essa compreensão bem enunciado, né? Que ele queria a soma de janeiro, fevereiro mais março. E jogo aqui a soma. Posso colocar um negrito, posso colocar aqui um fundo de cor diferente, posso mudar a fonte em itálico se eu quiser, né? Contanto que no final eu perceba que ele quer a mesma coisa aí, reproduzo o comando arrastando agora para baixo, tá? Então, quais lições que ficam para a gente aqui nessa discussão, né? Então, a questão acabou e aí fica a nossa reflexão aqui. Então, o que aprendemos, né? Super importante, eu sempre mantenho uma cópia do dado original em qualquer circunstância, né, no meu trabalho, para não perder esse original. O custo é muito baixo de manter uma cópia, é um hábito excelente para a gente, né?
poupa muito trabalho, né? Quer dizer, perder a cópia poupa muito trabalho, né? Manter uma cópia não, o trabalho é quase zero, né? Então vale a pena manter a cópia, tá? E aí, esses comandos que a gente incorporou agora na questão 3, né? Então os padrões, né, copiar e colar, ou Ctrl+C, Ctrl+V, Command+C, Command+V, né? São padrões básicos do Excel. Outra ferramenta universal dos softwares, dos aplicativos, né? É o Ctrl+Z para desfazer comandos, fazer step by step, né? Eu desfaço um comando várias vezes, né? Então eu vou desfazendo a tabela até voltar ao estágio anterior que eu queria, tá? E esse puro amor que é chamado arrastar células, que vai poupar muito trabalho nosso em tabelas futuras, né? Em questões futuras, não somente na nossa disciplina, mas enfim, no nosso trabalho com o Excel a vida inteira, tá? Os plus, né, da questão, o a mais que a questão oferece, né? Então lembrar, principalmente, que existem vários tipos de cursor no Excel. E quando ele mostra cursores diferentes, ele quer se comunicar com o usuário, né? Ele vai mostrar a intenção, o que ele está prestes a fazer, né? Então aprender a ler esses diferentes cursores também é uma forma de comunicação com a máquina. Ele tem atalhos que facilitam a nossa vida, né? E não ter pressa, aprender com calma e no seu ritmo certo. Existem muitas formas certas de fazer a mesma coisa em qualquer situação da vida, não somente no Excel em estatística ou na matemática, né? Existem muitos modos corretos. O que muda quando você bota energia naquilo é que você, com o tempo, vai ganhando mais domínio e proficiência, quer dizer, você fica mais seguro ao fazer os comandos básicos e, com o tempo, começa a entender em quais situações usar atalhos, tá? Então aqui essa função de soma poderia ser feita de várias formas diferentes, né? A gente agora chegou num patamar que é um dos mais rápidos, né? Que é usar a função de soma, tá? Então, usuários com menos habilidade talvez queiram colocar igual, clicar na célula, mais. Não está errado, só demora mais e não é tão eficiente quanto, mas também funciona, né? Um usuário com mais prática do que eu mostrei aqui vai querer usar a função de autossoma, que não vimos ainda, né? Mas veja, o tempo todo existem caminhos novos, melhores, né? Igualmente corretos, só que mais eficientes, tá bem? Bom trabalho, nos vemos agora na questão 4, que vem na sequência.